somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, quinta-feira, 21 de abril. Confira os destaques desta edição. Prefeitura de Erechim vai subsidiar vagas na missão empresarial Assault Summit Brasil em Porto Alegre. Master Sonda Shopping lança a promoção Amor de Mãe Vale Tudo. E o Jackson Arpini fala das novas medidas de segurança e alteração dos protocolos para enfrentar a Covid-19. E a previsão do tempo para sexta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. E a Prefeitura de Erechim, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, lançou o chamamento público para empresas interessadas em indicar colaboradores para participar da missão empresarial Assault Summit Brasil, que acontece em Porto Alegre, que vai acontecer dos dias 4 de maio até o dia 6. As inscrições deverão ser feitas de 18 a 25 de abril, das 7h30 da manhã até as 11h30 e das 13 horas às 17 horas na rua Eustáquio Santolin, número 35, no bairro Bela Vista. Para a realização deste evento, o governo do estado colocou à disposição os armazéns do Cais Mauá. Esta é uma excelente oportunidade para quem quer apresentar a sua startup, quer conhecer um pouquinho mais desse mundo de inovação. É o maior evento da América Latina, então é um evento que vale muito a pena participar. Com a proximidade do Dia das Mães, o Master Sonda Shopping conta com mais de 30 lojas e muitas opções de presentes e prepara uma super promoção. A cada R$100 em compras nas lojas do shopping, o cliente recebe um cupom, preenche, deposita na urna e concorre a 5 vales compras de R$500 para gastar nas lojas participantes. A promoção já iniciou no dia 18 de abril e vai até o dia 7 de maio. E o sorteio acontece lá no dia 7 de maio. O Gilney vai contar para vocês mais alguns detalhes. Tá chegando aquela data super especial do ano, aquela data em que a gente quer homenagear a nossa mãe. E o Master Sonda Shopping, pensando nesse carinho que nós temos com as mães, preparou uma super promoção. E o Gilney vai me contar detalhes para você fazer parte dela. Gilney, vem o dia mais especial do ano para nós filhos, o Dia das Mães. Olá, Sandra. Realmente, como você falou, né? Maio, essa data tão especial que é o Dia das Mães para todos nós. E realmente, Sandra, o Master Sonda Shopping montou então uma super promoção para nossos clientes presentearem então a todas as mamães. A cada R$100 em compras nas lojas do Master Sonda Shopping, o cliente tem direito então a um cupom para concorrer a 5 vales de R$500, totalizando então R$2.500 de vale compras para gastar aqui nas nossas lojas, Sandra. E tem muitas opções de presente. Aquele filho que quer presentear com uma coisa mais simples, um presente mais robusto, tem opções para todos os bolsos. Então, Sandra, hoje o Master Sonda Shopping conta com mais de 30 lojas, com muitos produtos, muitas variedades, muitas opções de presentes, sugestões de presentes, né?
Então o pessoal tem que vir para cá, além de escolher o presente ideal para a sua mãe, ainda concorre, né, Sandra, a esses super prêmios aqui da nossa campanha. Então o pessoal tem que vir para cá, aproveitar o cinema, aproveitar a próxima apresentação, trazer as mamães, né? Até no dia 7 e também do 5, no sábado, nós teremos a música ao vivo. Então assim, fazer um programa diferente também aqui no Maçã da Shopping com as mamães. Então, já está em vigor essa promoção, as pessoas já podem vir aqui no final de semana, trazer a mãe para almoçar aqui na praça de alimentação ou tomar um chopinho no meio da tarde e preencher o cupom e concorrer a esses super prêmios que só o Master Sonda Shopping tem. A campanha iniciou sendo dia 18 agora e ela se estende então até o dia 7, então as pessoas têm todo esse período para aproveitar, comprar, ver as ofertas, promoções, né? Então, o grande sorteio, dia 7 do 5, na próxima apresentação, com música ao vivo e, como você falou, fazer um programa diferente com as mamães. E aqui no Master a gente tem lojas de todos os segmentos. Quer dar uma bolsa, quer dar uma joia, quer dar um acessório, enfim, tudo se encontra aqui dentro. Sandra, opções não faltam, muitos produtos, muitas variedades, o pessoal pode vir aqui aproveitar, como você disse, né? Variados tipos, variados segmentos de presentes. Então, o pessoal com certeza vai encontrar o presente ideal para a sua mãe. Então, vamos todos nos organizar, comprar o presente antecipado aí para o Dia das Mães e concorrer a esses super prêmios. Obrigada, Gilney. Nós agradecemos e já desejar um feliz Dia das Mães para todas as nossas mamães, clientes do Maçã da Shopping. E para você, não esquece, todas as mães merecem um presente nesse dia super especial. No próximo bloco, você confere. Jackson Arpini fala das medidas de segurança e alteração nos protocolos para enfrentar a Covid-19. E a previsão do tempo para a sexta-feira. Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Relaxa, mãe, você merece. No Dia das Mães, o Master Supermercados quer presentear você. Comprando no Clube Master, a cada R$60 no bazar e na perfumaria, ganhe um cupom para concorrer a um kit spa de beleza. Participe da promoção, porque sua mãe merece um momento de descanso e carinho. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E aí, como é que foi a tua quinta-feira de feriado? Deu para aproveitar, descansar bem? Sexta-feira começamos no batente cedinho e vamos ver como é que fica o tempo aí para a gente encerrar a semana? Nós começamos a sexta-feira com 13 graus ao amanhecer, a máxima é 20 graus, a média do dia deve ficar em torno de 17 graus, a umidade do ar sobe lá em cima, 60%, ventos 10 km por hora e a gente já tem um aumento aqui na chuva. 16 milímetros de chuva programado para sexta-feira, mas o sol aparece em alguns momentos do dia ou quem sabe durante a manhã ou à tarde teremos aquele dia típico de sol, de friozinho, de calor, enfim, um misto de temperaturas na sexta-feira. Com a queda expressiva de casos de Covid-19 e a ampla cobertura vacinal, permite neste momento ao SUS ampliar a capacidade de atender não só os casos de Covid, mas também as doenças prevalentes que foram negligenciadas durante os períodos de pico da Covid.
Mas apesar desse cenário positivo, ainda existem muitas dúvidas. E para esclarecer e alertar a população sobre as novas medidas, convidamos o membro do Comitê Covid da AMAL, Jackson Arpini, para explicar e orientar a população de como devemos agir a partir de agora. Preste atenção. Após o anúncio do ministro da Saúde no domingo à noite, alertando que o Brasil sai daquele quadro pandêmico crítico e entra numa situação mais favorável, muitos questionamentos surgiram, muitas pessoas ficaram com dúvidas referente àquele pronunciamento e às novas medidas. E para que a gente entenda melhor, nós convidamos um membro do Comitê da AMAL para falar um pouquinho sobre este novo cenário pandêmico que se apresenta a partir de agora. Jackson, bem-vindo novamente. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Boa noite, Sandra. Obrigado pelo convite. E já entrando no assunto em tema, no último final de semana, no domingo, houve um pronunciamento por parte do ministro Queiroga anunciando que o país revogou o decreto, né? O decreto da ESPIM, que é Estado de Emergência em Saúde Pública, certo, de interesse nacional, em virtude, obviamente, do processo pandêmico. Essa notícia gerou alguns desdobramentos por parte do governo e também por parte da comunidade científica que vem estudando a matéria, e teve pessoas favoráveis à retirada. Sim. E teve vários questionamentos com relação ao momento da retirada. Muitos infectologistas, virologistas, pessoas que estão estudando a matéria, entendem que é um pouco prematura esta retirada da ESPIM, tendo em vista que nós estamos ainda vivenciando o processo pandêmico. Nós não sepultamos o processo pandêmico, e também levando em consideração que a Organização Mundial da Saúde mantém ainda essa situação de emergência internacional e ainda classifica a situação como uma situação pandêmica. Então, houve algumas manifestações. Nós temos que fazer uma avaliação, sim, analisando os dois lados. E claro, né, Sandra, que o Ministério, quando fez essa revogação desse decreto, ele trouxe os argumentos para conhecimento da sociedade e está levando em consideração o que realmente é fato: uma redução expressiva nos casos ativos, tá? Uma redução expressiva no número de óbitos e o crescimento a cada dia ou a cada semana da imunização, que oportunizou este cenário. Do outro lado, as pessoas que estudam a matéria, como eu já mencionei, entendem que ainda é um momento um pouco prematuro, tendo em vista que nós estamos tendo, via de regra, em torno de 60, 70 óbitos por dia em decorrência do processo pandêmico, e a retirada desta classificação de emergência em saúde pública de interesse nacional pode levar, segundo o entendimento dessas pessoas, um estado de, digamos assim, de conforto ou de segurança, no sentido de induzir as pessoas a relaxar nos procedimentos que, sim, ainda continuam como procedimentos preconizados. Mas nós podemos trabalhar um pouco essas questões com relação aos prós e aos contra com essa retirada do decreto. Pois é, Jackson, mas na prática, assim, para o telespectador entender, o que mudou para nós, pessoas normais? O que muda com tudo isso? Importante colocação, Sandra. Nós temos que compreender que a partir do momento da decretação por parte do governo, uma série de medidas no campo jurídico são digamos, editadas. Sim. Portarias, normativas, diretrizes em decorrente da situação de emergência. Então, assim, no campo prático, possibilita, por exemplo, a utilização de insumos em caráter emergencial, e aqui nós podemos entrar com relação às vacinas, facilita a aquisição desses insumos, abrindo mão de alguns processos licitatórios mais demorados, mais morosos. Possibilita também algumas medidas do dia a dia, com flexibilização de uso de máscaras. Certo. Então, algumas medidas, contratação de pessoal específico para enfrentamento. Então, a partir da decretação, da publicação do decreto, uma série de leis complementares, de normas complementares são editadas, que regem todo este ordenamento do enfrentamento do processo pandêmico. A partir da retirada, muitas dessas leis, obviamente, passam também a perder a sua eficácia. Sim. Então, nós temos alguns desdobramentos, e esses desdobramentos que estão sendo questionados por parte da comunidade científica. Entre eles, a questão do uso emergencial das vacinas, mas o governo já fez alguns esclarecimentos. O governo retirou a obrigatoriedade ou o decreto
da emergência em saúde pública, mas manteve as políticas públicas em vigência. Sim. Então já abriu, digamos assim, algumas exceções com relação. Permite a utilização em caráter emergencial dos imunizantes que ainda que não foram aprovados em caráter definitivo. Então isso está vigente, então não vai ocorrer nenhuma interrupção com relação à campanha de imunização. Mantém a utilização dos testes rápidos em farmácia, que também, em virtude do decreto, teriam que ser proibidos, mas ele mantém essa política. Então, algumas situações o governo não vai alterar para que não tenha nenhuma interrupção na assistência. Sim. E outra questão que o governo coloca muito, e acho que coloca com propriedade nesse momento, é que nós estamos, em virtude da redução dos indicadores, nós estamos com o serviço de saúde em plenas condições ou em normalidade para atendimento da população, caso tenhamos alguns casos em decorrência do novo coronavírus, porque nós temos que deixar muito claro para todas as pessoas que nos acompanham que nós não vencemos o processo pandêmico. Tanto é verdadeiro que a Organização Mundial de Saúde mantém ainda esta classificação de pandemia e de emergência internacional. Então o sistema de saúde, toda a rede de saúde tem que estar à disposição para atender estes casos oriundos de contaminação pelo novo coronavírus. Mas ela não está neste momento em sobrecarga. Certo. Ela está com praticamente aí uma redução muito expressiva. Se nós pegarmos a nossa situação local, se nós pegarmos aqui a nossa região, nós já estamos há praticamente aí 2 semanas e meia, em torno de 20 dias sem nenhum paciente internado em decorrência de contaminação pelo coronavírus, tanto em leitos clínicos como em leitos de terapia intensiva. Então, realmente, nós estamos num cenário diferenciado. Nós estamos num cenário, como já mencionamos em outras entrevistas, um cenário promissor, um cenário quase que de normalidade. Só há um questionamento por parte dessas pessoas que talvez esta medida tenha sido um pouco prematura. Em contrapartida, né, Sandra, o governo coloca que não vai interromper nenhuma política e os estados da federação estão cobrando um período de transição. O que há uma alegação por parte dos entes federados é que a medida foi muito abrupta e havia então por parte dos estados que houvesse uma transição. Mas o governo já anunciou, já fez manifestação nesse sentido, que vai, a partir da retirada do decreto, vai editar uma série de medidas no campo jurídico que vai regulamentar esta situação de transição até que nós possamos entrar num período de normalidade. Pois é, Jackson, de que forma o comitê aqui de Erechim e da região avaliou toda a situação? Porque pode ter, sim, benefícios, mas também existem fatores contra, que é essa sensação de tudo voltar ao normal e das pessoas deixarem de fazer a terceira dose, deixarem os cuidados de lado e, infelizmente, isso vai acontecer. Sandra, exatamente isso. A nossa preocupação é com relação ao comportamento da sociedade. Nós concordamos plenamente com relação aos indicadores. Sim. Não há questionamento com relação à redução dos casos ativos. Nós chegamos a ter aqui na nossa região, no início do ano, em torno de 1.800 casos ativos. Nós estamos com 170 casos ativos. Nós, acabei de mencionar, nós já estamos aí praticamente 20 dias sem nenhuma internação em decorrência da Covid. Quanto tempo sem óbito? Nós tivemos agora, quando nós finalizamos as últimas internações, sim, nós finalizamos com um óbito. Então, o último paciente que saiu do leito de terapia intensiva foi em decorrência de óbito. Então, aproximadamente 20 dias. Sim. Mas todos os indicadores são favoráveis e a campanha está em torno de, no país como um todo, em torno de 78%, 80% da população imunizada com primeira e segunda dose. Mas a preocupação persiste no seguinte sentido: nós soubemos que temos que avançar com relação à terceira dose e nós já soubemos que as pesquisas indicam que os pacientes de uma certa idade que têm a sua imunidade comprometida necessitam de uma quarta dose. Então é importante, neste momento de transição, e vamos considerar esse momento como um momento de transição, que as pessoas tenham clareza que nós não sepultamos ou não vencemos o processo. Nós vamos conviver com a doença,
nós vamos conviver com a doença, nós vamos ter casos de doenças em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus, mas uma situação completamente diferenciada. Sim. Por que completamente diferenciada? Porque existe essa cobertura, essa ampliação da cobertura, porque nós estamos com as estruturas à disposição para o atendimento, mas não podemos perder de vista, para que não tenhamos retrocesso, aquelas medidas que, neste momento, são medidas elementares, que as pessoas têm que compreender que algumas medidas vieram para ficar, como a higienização das mãos, sempre que possível a utilização do álcool, quando de algum sintoma respiratório, entende? Utilizar a máscara de proteção, evitar aglomeração quando tiver algum sintoma. Os estudiosos estão apresentando 5 situações que eles consideram preocupantes, ou pelo menos situações que devem ser analisadas do ponto de vista da retirada da SPIN. Que nós estamos entrando agora numa temporada de frio, isso é fato. E já aumentou o problema de doença respiratória. Exatamente, nós tivemos já verificamos este incremento de internações aqui no Hospital de Referência SUS, no Santa Terezinha. Sim. Então a questão da entrada de um período de frio, que leva a um aumento das síndromes respiratórias, a possibilidade de alguns surtos, porque nós não eliminamos o vírus, certo. Então nós poderemos ter surtos aqui, ali ou acolá, isso também é uma preocupação. A desestruturação do sistema, então há uma preocupação que em virtude da retirada desse decreto poderá ocorrer. Aqui eu acho que talvez poderá ocorrer alguma questão com relação à situação do processo licitatório, da aquisição dos insumos, porque a grande maioria das prefeituras do Universo Brasil estava já acostumado com a aquisição em caráter emergencial, até porque o regramento legal permitia isso. Então nós temos que ter um período agora de transição ou de adaptação, porque não permite mais a compra em caráter emergencial, tendo em vista a retirada da SPIN. Então, isso é uma situação que nos preocupa. Novas variantes, claro que aqui nós estamos torcendo para que não ocorra, né? Nós tivemos uma situação com a variante Alfa, que a sua origem foi no Reino Unido. Sim. Depois nós tivemos a Gama, que é originária do Brasil, a Delta da Índia e recentemente a Ômicron da África do Sul. Então poderá neste processo surgir uma nova variante, o que também coloca a comunidade em alerta, mas todos nós estamos torcendo para que isso não aconteça. A queda na proteção, acabamos de falar. Sim. Nós sabemos que temos que vencer ainda algumas etapas. Nós temos que atingir o percentual preconizado pelo Ministério, é 95%. O país está em torno de 80% primeira e segunda dose. Então nós temos ainda o universo da terceira dose e nós temos o universo da quarta dose. Então essas questões nós temos que manter vigilantes para que isso ocorra com o passar do tempo. Então essas situações são situações que preocupam. Mas eu acho que se nós conseguirmos, através da orientação, através da informação, manter a população vigilante, eu creio que não vai ter maiores desdobramentos, porque se porventura houver o aparecimento de uma nova variante, ou se porventura houver um retrocesso no processo, também nós não podemos descartar a hipótese que o governo federal, o Ministério, possa reeditar o decreto. Então, ele é um pouco polêmico, ele é um pouco complexo. O que eu creio que será necessário é um período de transição para que os governos e as prefeituras se adaptem às novas regras, tendo em vista que estavam vivendo um momento que permitia certas ações em caráter emergencial em decorrência do decreto da SPIN. Pois é, Jackson, nos últimos dias a gente escutou muito falar da China, novamente com casos de pacientes infectados, fechamento de vários locais, inclusive nem cachorro muitas vezes podia sair na rua. Isso reflete de alguma forma aqui no Brasil? Quer dizer que amanhã poderemos nós estar nessa situação? Tem alguma ligação ou nenhuma? Sandra, essa é uma situação que preocupa o mundo como um todo. Sim. Se nós pegarmos o último episódio, o episódio da Ômicron, a descoberta ocorreu em novembro de 2021. Em dezembro e janeiro, nós já estávamos com o país praticamente com predominância da Ômicron. Então, certo. Veja que num mundo globalizado, onde nós temos a questão dos aeroportos, a questão dos portos, a migração de pessoas, isso pode ocorrer em se tratando de novo coronavírus com muita facilidade.
Claro que nós estamos agora com uma barreira importante de prevenção, que é a imunização. Nós estamos atravessando ou vivenciando este cenário positivo em virtude da imunização. Mas tem outro dado importante, que nós temos uma discrepância muito grande na imunização do planeta. Nós temos alguns países com 60% de imunização e nós temos países como o nosso com 80% de imunização. Então, pode ocorrer surtos em determinados países onde tem ainda uma cobertura vacinal muito baixa, especialmente em países com dificuldade financeira. Então, isso está no radar das pessoas que estão estudando a matéria. Certo. Aquilo que ocorre na África, no mundo em que vivemos, em uma semana ocorre também no Brasil. Então, essa situação que a China está vivenciando é uma situação que coloca todo mundo em alerta. Agora, claro, né, Sandra, nós temos que colocar aqui diante das telas que o nosso cenário nesse momento é um cenário extremamente positivo. Foi o que levou, então, o governo, mediante os seus estudos, os seus indicadores, levar à retirada da situação de emergência em saúde pública. Baixo número de casos ativos, redução expressiva das internações, redução expressiva do número de óbitos e aumento da campanha de imunização. Isso que levou, segundo a manifestação do ministro Queiroga, levou então a decisão do governo de retirar a SPIN. Pois é, mas daí agora fica aquela dúvida assim, ó. Algumas pessoas tomaram 2 doses da vacina, no ano ainda de 2021. A força no teu organismo da vacina, ela já diminuiu um monte. É possível que essas pessoas que não tomaram a 3ª dose sejam as primeiras portadoras a distribuir o vírus? Fica também esse questionamento. Sandra, o que as pessoas estão verificando nessa direção? Num primeiro momento, alguns imunizantes preconizavam 1 dose, sim, outros imunizantes 1 e 2 doses, até porque o mundo todo estava realizando pesquisas com relação a essa situação da vacinação. No transcorrer do processo pandêmico, já se verificou que algumas pessoas com o passar do tempo, perdiam a capacidade, a resposta imunológica, então houve a necessidade de uma 3ª dose. Isso em decorrência dos estudos. Certo. Agora as pessoas já estão verificando, entende? Isso é fato, isso está relatado aí em todas as revistas, isso é fato que aquelas pessoas que têm uma certa idade e que têm um sistema comprometido do ponto de vista imunológico, têm comorbidades, já necessitam de uma quarta dose. Então, por isso que eu tenho utilizado a palavra que nós precisamos continuar vigilantes, porque o processo não findou, os estudos não findaram, certo, e nós temos ainda muitos desafios pela frente, em que pese estarmos atravessando um momento extremamente promissor. Mas nós temos que acompanhar se haverá ou não a necessidade de uma quarta dose para os demais públicos, que não foram convocados ainda, se haverá a necessidade de uma dose de reforço anual, ou talvez mais de uma dose. Então nós temos que aguardar alguns desdobramentos. Essa é a preocupação de parte das pessoas que não concordaram com a retirada da situação de emergência em saúde pública. Mas talvez com um pouco de zelo ou até com um excesso de zelo. O que eu acho que nós temos pela frente, Sandra e telespectadores, é um desafio. Nós precisamos continuar atentos. Nós como profissionais da saúde, vigilantes, observando a movimentação do cenário científico para ver quais as medidas mais assertivas que nós teremos que adotar para continuar com o enfrentamento. Dificilmente nós vamos eliminar em definitivo o vírus, porque a gente sabe como é que se comportam as doenças virais. As doenças virais, a grande maioria as pessoas imunizam a todo o ano. Se nós formos aí a influenza, a todo ano há a campanha nacional de imunização e há a mudança também na metodologia, na formulação do imunizante, tendo em vista o surgimento de novas cepas. Nós vamos ter que acompanhar isso para que as medidas sejam as mais assertivas e que a gente consiga ampliar a cobertura vacinal e, a partir da ampliação da cobertura vacinal, reduzir a circulação do vírus. Que é isso que ocorre quando se faz campanha de imunização em grande escala, se imuniza as pessoas, se dá essa capacidade de resposta das pessoas e se reduz então a circulação e a capacidade de virulência do vírus. E já que a gente está falando desse assunto e as pessoas já estão vivendo normalmente, é importante que esse ano todos façam a vacina da gripe para ter mais essa barreira contra o vírus.
É extremamente importante, nós estamos entrando num período de frio, todos aqui... E ela é gratuita. Ela é gratuita, ela está disposta em todas as unidades básicas de saúde. Nós temos uma característica aqui no sul, dessa, digamos assim, dessa alteração abrupta de temperatura, essa oscilação de temperatura. Nós vamos agora, a partir do próximo mês, entrar em temperaturas baixas e nós sabemos que tem todas as síndromes respiratórias que atingem todos os públicos. Claro que, como é uma campanha nacional, inicialmente o Ministério preconiza o público prioritário. Certo. Então fica aqui o chamamento para as pessoas que façam a imunização. Primeiro, complementem o esquema vacinal com relação à Covid. Entende? Da mesma forma, é um imunizante que está à disposição gratuitamente e muito já se discutiu com relação a essa matéria e nós estamos vendo a resposta positiva, a efetividade e a eficácia deste imunizante. Então, aquelas pessoas que não concluíram, fica aqui o chamamento para que concluam a terceira dose e aqueles que estão sendo chamados para a quarta dose que o façam o mais rápido possível para terem esta segurança. Com relação à influenza, da mesma forma, estamos começando uma campanha, ela foi antecipada justamente por esse contexto. Nós estamos saindo de um processo pandêmico, por causa de todo este contexto, então as pessoas já estão sendo chamadas, as pessoas façam da mesma forma, está à disposição, como acabei de relatar, em todas as unidades básicas de saúde, de forma gratuita, então é uma oportunidade para que as pessoas também façam essa vacinação e aí acabam se protegendo de todas essas doenças que nós estamos falando. Jackson, para a gente finalizar, eu gostaria que tu explicasse a diferença de pandemia e endemia e o porquê que no domingo o ministro não anunciou o fim da pandemia, transformando-a em endemia. São três situações. São surtos, epidemias e pandemias. Tá. O surto é quando acontece numa pequena localidade. Vamos trabalhar aqui o universo de Erechim. Nós temos aí um surto de tuberculose numa determinada região, tá? Num determinado bairro. Ela é pontual. Isto é um surto. Tá? Isso pode acontecer, nós estamos tendo aí um surto de Covid de uma determinada comunidade. Isso é surto. Uma epidemia é quando esse surto ele toma proporções maiores. Certo. Então nós estamos tendo assim um surto de influenza no estado do Rio Grande do Sul. Bom, aí é uma epidemia no estado do Rio Grande do Sul. E é o caso da dengue também. Tá? Que é o caso da dengue. Então ela começa a tomar proporções maiores. E quando ela parte para um patamar globalizado, nós entramos numa situação de pandemia. Afeta todas as pessoas. Por essa razão, como nós temos casos ainda no mundo, e é exemplo da China, entende? Por isso que a Organização Mundial da Saúde mantém a classificação de pandemia. Não depende do ministro da Educação. Não depende. A situação mundial é determinada pela Organização Mundial de Saúde, que classifica a situação ainda em pandemia. Por esta interlocução, por esse mundo globalizado, por essas situações que nós vivenciamos no dia a dia. Quando houver uma alteração por parte da Organização Mundial de Saúde, poderá haver uma classificação para epidemia, quando nós tivermos surtos localizados na África do Sul, um surto na Europa, situações pontuais. Podemos partir, então, podemos partir para uma epidemia. E quando nós tivermos questões localizadas, nós estamos tendo um surto, que é apenas numa região ou numa localização. Perfeito. Jackson, obrigada por mais uma vez estar aqui hoje explicando para nós em detalhes esse momento novo que a gente vive e dando essas orientações de que a pandemia não acabou e ainda precisamos nos cuidar. Sandro, obrigado pela oportunidade e aproveitando mais uma vez, fazendo um chamamento para todas as pessoas. Atravessamos aí há praticamente 2 anos um processo de pandemia, todo mundo sabe das adversidades que nós atravessamos, o momento é promissor, mas é importante que as pessoas tenham presente que estão sendo chamadas para dar continuidade nesse processo da imunização, que é a ferramenta que nos levou a este patamar de praticamente normalidade. Nós estamos caminhando a passos seguros para uma normalidade, mas não podemos perder de vista, não podemos retirar do radar que nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte nesse momento é tomar cuidado com relação a algumas medidas que nós temos que fazer no dia a dia e sempre que possível realizar a imunização. Muito obrigado. E a todos vocês, boa noite e até amanhã.
Amor de mãe vale muito. Demonstre todo o seu amor com presentes do Master Sonda Shopping. A cada R$100 ganhe um cupom para concorrer. Aqui você encontra diversas opções de presentes e ainda concorre a 5 vales compras de R$500. Venha e escolha um presente especial, porque amor de mãe vale muito. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.